Gravando o tutorial anterior sobre o Blender, aquele que eu falo do Stored Views, um addon muito legal, eu me lembrei de uma coisa e que vai ser muito legal mostrar nesse vídeo, que são dicas de como funcionam as câmeras no Blender. Então, vamos ao vídeo. Aqui eu estou no Blender, como você pode ver, tem uma câmera. Então ela está aqui. Primeira coisa que talvez já vai te chamar a atenção foi como eu fiz para ir para a câmera, né? Porque estava aqui. Então eu apertei o número 0 no teclado numérico. Então isso pega a câmera ativa. Lembrando que se houver mais de uma câmera, a câmera que estiver ativa, ela vai estar com esse ícone aqui de câmera marcado. Deixa eu adicionar uma nova rapidamente, Shift A, venho aqui em câmera e seleciono câmera. Como você pode perceber, a câmera está selecionada. Agora a câmera 001, ela não é ativa, porque ela não tem essa bordinha aqui nela. Então, para que eu selecione e veja o que essa câmera está filmando, eu tenho que clicar aqui. Como você pode perceber, ela foi criada dentro do cubo. Então, deixa eu vir aqui e te mostrar que ela está aqui, ó. Olha só ela aí. Não é a melhor das opções, né? Então, como fazer com que essa câmera fique num lugar ou que você busque aqui uma composição? Então, digamos que seja algo do tipo, eu quero mostrar ela aqui, o cubo de baixo para cima. Então, eu gostei dessa visualização. Como fazer para que essa câmera que está aqui venha para cá? Isso é bem legal. Então, para que isso aconteça, basta que você venha aqui em View, Visualizar, Alinhar Visão. Alinhar como? Alinhar a câmera ativa à visão. E tem um atalho, olha só. Alt, Ctrl e numpad 0 se você estiver no Windows, ou Alt, Command e numpad 0 se você estiver no Mac. Então, quando eu clicar aqui, isso aconteceu. Eu tenho a visualização. Aí é que tá. Eu coloquei o atalho e te mostrei o caminho pelo menu. Só que isso não é tão produtivo. Por isso que tem um vídeo no canal que eu falo sobre os Quick Favorites, os favoritos, os comandos favoritos de acesso rápido. Se você quiser voltar lá, vai ter um cardzinho aqui em cima que vai te mostrar isso. Mas agora, só para facilitar, eu vou te mostrar como fazer isso. Se você apertar a tecla Q, algumas opções aqui que eu já adicionei vão aparecer. Para você, talvez não vá aparecer nada. Mas como, pelo jeito, você viu que alinhar a visão à câmera é algo bacana, basta que você faça isso só mais uma vez. Então, olha, então vem no View, Alinhar Visão e clicar com o botão direito em alinhar câmera à visão. Então, eu vou clicar com o botão direito, não esquerdo. E agora tem essa opção, adicionar aos Quick Favorites. Então, Add to Quick Favorites. Então, eu vou clicar. Pronto. Agora, essa opção passa a existir. Então, eu vou só jogar um pouquinho mais para cá, fazer isso aqui, e vou apertar o quê? Olha só, ele já está aqui, ó, com o atalho, do mesmo jeito, mas é muito mais rápido, né? Então, eu venho aqui, só faço isso, aperto o Q e clico. Pronto, aquela câmera ativa, que é essa aqui, câmera 001, agora está no lugar certinho. Tem mais uma opção muito legal que você pode adicionar ao Quick Favorites, que é travar a câmera à visão. Como você pode perceber aqui, eu queria afastar um pouco a câmera, mas eu estou rodando com o mouse e isso não acontece. Uma opção que você pode usar é algum desses aqui, de transformar e tal, mas não é algo muito prático, porque esses eixos aqui são diferentes, né? Por aí vai. Vamos ser mais intuitivos. Para ser mais intuitivo, basta que você venha aqui, se isso aqui não estiver aparecendo para você, essa barra lateral, basta pressionar a tecla N. Então, pressionei a tecla N, apareceu isso aqui, então vem aqui em View, nessa tab View, e tem esse aqui, ó, Lock, tá vendo? View Lock, travar a visão, ao que? A visão da câmera, você vai travar a câmera à visão. Então, quando você clica aqui, agora a câmera está travada a visão, então eu posso
me movimentar que a câmera está se movendo enquanto eu estou fazendo isso. Muito prático. Mais prático ainda se eu não precisar acessar esse menu N aqui e ficar clicando, porque depois de fazer isso, qualquer movimento que eu fizer vai tirar a câmera do lugar. Então você tem que destravar aqui a câmera da visão. Para resolver, vou clicar aqui com o botão direito e vou em adicionar aos Quick Favorites. Nesse caso aqui, remover, eu não vou remover porque o meu já está lá adicionado, porque eu uso muito. Então, quando eu pressionar o Q, olha só, ele está ligado, travar a câmera visão. Então, eu vou clicar aqui, pronto. Agora eu posso mover livremente. Se eu quero travar novamente, então eu vou na câmera, apertando no pad 0, ou também tem uma forma legal também de acessar a câmera, se você não tiver o teclado numérico. Então eu vou fazer aqui, você clica nesse ícone aqui de câmera. Então, cliquei, ele está aqui. Então eu vou apertar o Q e travar, travei. Então eu posso movimentar e buscar a composição que eu quero. Apertei de novo, só corrigir essa composição aqui. Apertei o Q de novo e destravei, e agora temos duas câmeras que a gente pode alternar entre uma e outra. Estão sendo alternadas, mas a gente não está vendo. Por quê? Porque eu não cliquei para ver a câmera. Então agora eu posso fazer essa alternância. Outra dica muito legal, ajustar a distância focal de uma maneira muito mais simples do que o padrão. Eu estou com essa câmera selecionada, ela está aqui. Para ajustar a distância focal, você tem que vir aqui, ó. Eu vou até tirar aqui esse N, aqui, apertando o N, né? O sidebar, a barra lateral. Então, para fazer isso, você tem que selecionar esse ícone verde aqui de câmera e vir aqui em Focal Length, que é a distância focal, e arrastar. Prático, legal, bacana, mas ainda dá para fazer melhor. Como? Clicando com o botão direito aqui na câmera e selecionando ajustar a distância focal. Quando eu faço isso, basta que eu use o mouse para afastar e deixar onde eu quero. Claro, aqui você não tem e você não sabe qual é o valor que ficou aqui da distância focal, mas trabalhando de forma visual, é muito bacana fazer isso. Então você pode adicionar isso aqui ao seu arsenal de dicas. Dá para fazer mais ainda clicando com o botão direito? Dá sim. Eu vou clicar aqui usando o outliner aqui, vou clicar na câmera, né? Não câmera 001, a outra câmera. Então eu vou clicar com o botão direito e vou designar a câmera ativa. Então eu cliquei, agora voltei para aquela câmera ativa. Se eu selecionar a outra, clico com o botão direito e coloco ela como ativa. Você está percebendo que essa câmera aqui tem algo diferente da outra. Talvez você não consiga ver muito bem aqui na compressão do YouTube, principalmente se estiver no celular. Mas, vou ampliar aqui. Tá vendo esses pontilhados? E lembra que eu já falei sobre regras de composição e tal no curso de fotografia e cinematografia para celular? Então, esse aqui é a regra dos terços. Como eu consigo fazer isso aqui se essa outra câmera não tem isso disponível? Nós vamos aprender agora. Então vamos lá, estou aqui com a câmera, então agora eu tenho que ir nesse ícone aqui, verde. Aqui, ó, eu tenho algumas opções muito legais nesse Viewport Display. Então se ele tiver assim, basta que você clique aqui e agora apareceu esse tanto de coisa aqui. Eu vou já te mostrar os guias de composição que estão aqui, ó. Composition Guides. Então eu vou expandir e agora a gente tem um tanto. Aquele que eu estava usando lá, esse thirds. Então quando eu cliquei, foi dividido em terços, tanto na vertical quanto na horizontal. Tá aqui. Quando eu clico aqui em Center, por exemplo, eu posso ter mais de um. Então agora aqui eu tenho o centro perfeito, está dividido na vertical e na horizontal. Tem diagonal, você pode fazer assim. Tem os ratios, né, Golden Ratio, que são as proporções douradas, né, que alguns chamam de divinas também. Então é um pouquinho diferente da de textos. Eu tenho um vídeo sobre isso, então eu vou deixar o link, apesar de não ser do Blender, mas
funciona para qualquer coisa que se você for filmar ou fotografar também. Eu deixo mais ligado mesmo o thirds aqui. Então, beleza. Mais uma dica. Outra coisa legal. Deixa eu só mudar aqui o mundo. Então, eu vim aqui e eu quero colocar aqui um pouco mais claro para a gente ter uma noção do contraste. Vou mudar para esse modo aqui. Não, para esse aqui, renderizado. Então tá aqui, o cubo quase não está aparecendo, que está muito claro aqui. Mas não tem problema, porque o que eu quero te mostrar aqui é que dá para evitar ver coisas que não te interessam quando você estiver compondo. Pois quando você vai usar uma câmera e você coloca o olho lá no visor, você não consegue ver o que está além do quadro. Tem como simular isso aqui no Blender. Então, basta que você venha aqui, nesse ícone, venha de novo em Viewport Display, e tá vendo esse aqui, ó, é francês, não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é Passepartout, Passepartout, ou algo do tipo. Então, se você ligar isso aqui, geralmente vem ligado por padrão e fica com 0.5, tanto é que aqui a gente tem esse cinza e aqui a gente tem um cinza mais escuro, mas se você quiser remover tudo, basta arrastar aqui. E agora você só vê o que está no quadro da câmera. Então, agora se eu vier aqui, não tenho mais nada aqui para me atrapalhar. Voltando para a visão, tudo fica normal. Mas se eu faço isso, principalmente se a cena é muito grande, você quer se concentrar no objeto, então isso é muito, muito útil. Eu geralmente gosto de deixar o Passepartout ligado aqui. São tantas dicas que eu tive até que pausar um pouquinho aqui para criar uma cena bem rápida para te mostrar os outros recursos. Então, vamos lá. Eu fiz isso para poupar tempo aqui para a gente. Então, eu tenho esse cubo aqui, tem esse plano que está aqui, tem a Suzane e tem essa icosfera aqui, ó, a icosphere. Então, eles estão aqui e você pode perceber, se eu apertar o 7 aqui, né, para a visão de cima, o cubo está mais próximo, a icosphere está no meio termo aqui e a Suzane está aqui atrás. Então, há uma distância entre elas que aqui não está muito claro. Quando queremos focar em algo específico, jogar a atenção do espectador para algum objeto específico, a gente usa a profundidade de campo, que também tem vídeo aqui na parte lá de cinematografia e fotografia para celulares e tal, aquele curso que já está na descrição aí. Aqui no Blender, você tem que adicionar à câmera a profundidade de campo. Então, é nesse ícone aqui. Então, adicionei a profundidade de campo. Aqui, eu posso selecionar o objeto e a distância do objeto. Muita gente faz assim, clica nesse conta-gota e seleciona o objeto. Nesse caso, eu selecionei o cubo. Ou clica aqui e seleciona, vamos supor aqui a Suzane. Então, ela está em foco. É uma forma interessante? É uma forma interessante, mas há uma forma melhor de fazer isso. Como? Primeiro eu vou tirar aqui a Suzane, vou clicar com o botão direito e olha só, aparece isso, Depth Distance, que é a distância da profundidade de campo. E tem esse pique, então eu vou clicar nele, deixa eu tirar aqui o zoom, e vou selecionar algo. Então eu quero o foco aqui. Não apareceu o objeto. Por quê? Porque eu estou pegando a distância e isso é muito importante. Vou clicar de novo, vou selecionar a Suzane. Como você pode ver, ela está, onde eu cliquei, está a 23 metros de distância. Vou clicar aqui nessa partezinha aqui, que está bem mais próximo à câmera, está a 3,6 metros de distância. Então a gente tem essa variação aqui. Mas como é que eu consigo ver aqui nessa visão? Geralmente você tem que mudar para essas duas aqui, né, de preview ou para o modo de render para ver isso. Só que também é uma outra dica que também funciona aqui no modo sólido, que é o quê? Vir aqui, tá vendo a bolinha que está no modo sólido? Basta vir nesse triângulo para baixo aqui, clicar e há essa opção aqui, ó, Depth of Field, a profundidade de campo. Quando eu ligo, olha o que aconteceu. Eu tenho uma pré-visualização da profundidade de campo na visão sólida. Olha que legal. Espera aí só um pouquinho, porque eu lembrei de uma dica aqui muito legal.
Viu que estava afastada aqui a câmera, né? Então eu uso a roda do mouse para aproximar. Mas tem um atalho para isso também. Se você pressionar a tecla Home do teclado, aquela que fica perto do Del, do Insert, Page Up, Page Down, então você aperta Home, olha o que acontece. A visão vem toda para a sua frente. Eu gosto de fazer isso e voltar só uma para eu ter essa visualização. Tá bom, voltamos lá para a profundidade de campo. Olha a diferença de uma para outra, quando você seleciona um objeto ou quando você clica e vem no Distance Pick aqui. Se eu selecionar o objeto, vou te pedir que veja que essa parte aqui está bem focada e aqui já está desfocado. Olha só, quando eu seleciono o cubo, mudou. O cubo agora ele não está nem muito bem focado. E esse é um problema, porque é essa parte aqui que o Blender escolheu para focar no cubo. Então, para objetos muito próximos, isso não é muito bom. Quando você vai fazer um close de uma pessoa, você quer focar diretamente no olho dela, só colocar o objeto aqui não vai ser uma boa solução para você. Por isso que é melhor o pique aqui, quando você clica com o botão direito. Só que lembre, o objeto não pode aparecer aqui, porque essa distância fica aqui, ó. Então eu vou fechar, né? Tirei a seleção, agora voltei para cá. Então, se eu quiser, eu quero que o foco fique exatamente aqui. Então, Doff Distance Pick e clico. Agora ele ficou exatamente aqui, tá focado. Vou clicar aqui, tá vendo? Eu tenho muito mais opção. Mesma coisa lá na Suzane e mesma coisa aqui. Muito interessante, né? Funciona bem demais e é muito útil usar esse botão. Um problema aqui, agora já não é exatamente uma dica, mas é um problema que geralmente o pessoal não entende. Por quê? Principalmente quem vem da fotografia, do cinema, não entende que esse f-stop aqui está em 0.3 e é por isso que está desfocado assim, sendo que uma câmera, geralmente, né, vamos comprar uma lente um pouco mais padrão, ela é 2.8, e aí tudo aparece nítido, né, a gente não tem um desfoque e tal, e isso é devido à escala dos objetos. Se você perceber aqui, esse cubo, deixa eu ver aqui, ele tem as dimensões aqui, ó, de 2 por 2 por 2, né? E a Suzane está a 23 de distância aqui e ela tem 4 por 2 e tal. É tudo muito grande. Então, se você pegar uma câmera de verdade e colocar uma lente com 2.8 focando um objeto tão próximo, né, que a gente está aqui, deixa eu pegar a distância aqui, deixa eu selecionar a câmera, com a dica que a gente fez, e vou clicar aqui. A essa distância aqui de 3 metros, você fotografar um objeto de 2 metros, né, um cubo aqui de 2 metros de altura e algo lá, vai ser basicamente esse desfoque que você vai conseguir. Então, quando você quer pegar um desfoque e fazer com que ele seja compatível aqui com a abertura, você deve levar em conta a escala dos objetos. Se eu diminuir esse cubo, colocar ele bem pequeno, aqui, deixa eu aplicar a escala aqui, Ctrl A, vou aplicar a escala. Deixa eu colocar ele aqui no chão, trazer ele um pouquinho mais para frente aqui da gente. Então, selecionei a câmera, vou apertar aqui, travar a câmera a visão, vou vir aqui. Se tiver difícil, você clica, mais uma dica, você clica no objeto que você quer que a câmera rotacione e aperte o ponto no teclado numérico. Quando você clica aqui, ele faz isso. Você pode vir aqui também em visualizar Frame Selected. Tá vendo aqui? Frame Selected. Pronto. Então agora eu consigo rotacionar. Então a câmera está aqui e tem a Suzane e eu estou pegando um objeto aqui de 20 centímetros. Então eu vou clicar aqui. A câmera já está no lugar que eu quero, então eu vou destravar, vou clicar com o botão direito, deixa eu selecionar a câmera, clicar com o botão direito, Doff Pick. Agora sim houve o desfoque compatível com essa situação.
é um objeto bem pequeno e que está a uma distância de 20 e tantos metros de um objeto muito maior. Aí houve esse desfoque mais fotorrealista. Uma lente 1.4 mesmo vai desfocar bastante, tá vendo? Então funciona muito bem. Um 5.6, da mesma forma. F8 também continua desfocado. Então fica muito mais fotorrealista quando você leva em conta as escalas. Então, mais uma dica. Ainda nessa parte de realidade ou não, você pode aqui selecionar qual a câmera você vai utilizar. Aqui eu estou expandindo aqui essa parte aqui de câmera. Tem esses botõezinhos que vêm com um tanto de preset. Olha que legal. Uma analógica 35mm, tem as da Canon, tem da Arri Alexa, Blackmagic, tá vendo? Full Frame, Red Dragon. Então, se eu quiser aqui, essa câmera que eu vou usar aqui é uma Blackmagic Ursa aqui. Então, eu cliquei. É essa razão aqui de aspecto que a gente vai ter com essa câmera. Deixa eu travar a câmera de novo e tentar fazer um ângulo com ela, uma composição. É isso aqui. Clico com o botão direito e foco no que eu quero. Ou foco lá na Suzane. Então é isso aqui que eu vou ter. Você pode criar o seu também. Então é muito útil quando você já tem uma filmagem feita em alguma determinada câmera. Então se você sabe aqui tudo o que é necessário, você coloca aqui. Lembrando que a padrão é 35mm. Então eu vou deixar aqui. Ou então essa full frame aqui, que é basicamente a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma câmera full frame fazendo esse ângulo e que está no F8. Agora sim, peguei. Pronto. Tá vendo como vai ficando rápido trabalhar? Você pode colocar também aqui o tamanho do sensor, né? Se você sabe, né? Se você tem colocar um sensor mais personalizado, você pode aumentar ou diminuir. E isso vai aumentar o fator de corte, né? Eu até falei razão de aspecto, mas aqui nesse caso é o fator de corte. A não ser que você coloque também aqui vertical e horizontal, aí você começa a ter uma variação interessante. Mais um probleminha e mais uma dica muito legal que a maioria não sabe. Quando nós estamos com uma cena em que há uma distância muito maior, aqui está 20 e poucos metros, ok. Mas quando essa distância passa no meu caso aqui, 1000 metros, ou de 0,1 metros aqui, a gente começa a perder, a deixar de ver o que está lá. Então, se eu diminuo isso aqui, vou diminuir aqui para 10. Acho que a Suzane vai sumir, tá vendo? A Suzane sumiu. Aí, se você estiver tentando fazer uma composição, aí você percebe, poxa, mas não está aparecendo aquela paisagem que eu coloquei lá no fundo, ela não está aparecendo? Então, ajuste aqui o Clip Start. Ó. Tá vendo o que está acontecendo com a Suzane? Deixa eu mostrar, olha. Então, aqui você ajusta. Eu geralmente deixo em 1 km, então 1000 aqui. E a mesma coisa aqui na frente. Se eu quiser tirar o cubo, eu posso fazer isso, vou mostrar o fundo dele. Olha, a parte de dentro, a parte interna do cubo. Então, deixo em 0,1. Ok, resolvido. Mas ainda tem uma coisinha. Deixa eu destravar aqui. Você pode também usar a pré-visualização da câmera para saber onde que está iniciando e onde que está acabando. Então, eu estou com a câmera aqui selecionada, vou deixar assim, ela está aqui. Eu posso vir aqui ainda no Viewport Display, lembra dele para o Passepartout e para as configurações aqui, e mostrar limites. Eu posso até aumentar o tamanho da câmera aqui, para que fique mais visual. Mas então eu vou clicar aqui em mostrar limites. Olha só, tá vendo esse xizinho aqui? É a distância do foco, é onde a câmera está focada. Se eu clicar com o botão direito, foco, eu posso clicar aqui e ir ajustando. Agora eu tenho essa opção. Aí, claro, seria melhor você ter uma outra visão da câmera aqui para ver a alteração. E esses limites são os que mostram o Clip Start e o Clip End aqui. Então, se eu vier aqui e aumentar o
clipend aqui, tá vendo que tá lá na frente, olha. Então eu vou diminuir aqui e vou botar de novo lá o 10. Olha, eu não estou conseguindo chegar nem no ponto de foco, tá vendo que ele está aparecendo aqui? Então eu vou ir aumentando aqui, presta atenção nesse pontinho aqui. Vou ir aumentando, olha. É assim que funciona, assim também como o outro. Então você consegue ter um visual disso. Além disso, você tem essa opção de Mist, que aí aparece os outros dois aqui. Isso é mais sobre profundidade de campo, é quando você vai gerar, é um pouquinho mais avançado, mas é quando você vai gerar aqui novas camadas, então tem essa camada Mist aqui, então ele te mostra aqui quando ele vai gerar o mapa. Beleza? Não vou entrar muito nisso. Tem o sensor, que aí ele vai mostrar o tamanho do sensor, que é essa parte aqui, apesar daqui a câmera está selecionada, mas o sensor ele está aparecendo aqui agora. Ó. Tá vendo que não tem mais, olha, era assim, agora é assim. Porque o sensor, geralmente, ele é um retângulo, mas a gente está filmando em 16:9, então essa parte aqui está sendo descartada, tanto para um lado quanto para o outro. E aqui é o nome da câmera, que também é muito útil, né? Você deixa a câmera aqui e você consegue ver o nome dela quando você seleciona. Deixa eu mudar para outra. Não está selecionado aqui, mas eu posso deixar o nome aqui. Então eu sei que essa é a câmera e essa aqui é a câmera 001. Não saia daí, que ainda tem mais dicas. Eu espero que você esteja gostando. Tem muita dica aqui, hein? Você já viu muita coisa. Eu tenho certeza que você vai ter que voltar ao vídeo para lembrar quando você for usar. Então já salva esse vídeo aí nos seus favoritos, salva tudo certinho e compartilhe com o pessoal, porque isso aqui é muito bacana para quem usa Blender. A próxima opção é a de usar um objeto como câmera. Olha que coisa mais maluca. Para facilitar bem, assim, para não ficar tão complicado, eu vou usar um objeto, mas esse objeto é uma luz. E aí você vai entender por quê. Lembra do Spotlight, que é aquela luz que é bem direcional? Vou adicionar um aqui. Então, Mesh, aí eu venho aqui, Shift A, né? Então, Shift A, e agora eu venho em Light, e seleciono esse aqui, ó, Spotlight. Cliquei. Ele está criado, mas ele está criado aqui apontando para baixo. Só puxar ele um pouquinho para cima. Fiz um grab com o Z aqui. Eu vou ligar o cone dele aqui, que aí você vai conseguir ver melhor. Então, cliquei aqui em Show Cone. Então, ele está apontando aqui, para esse lugar. Talvez eu queira apontar aqui para essa ecosfera aqui, que ela está só de coadjuvante, então agora ela vai ser a principal. Eu posso clicar aqui e ir ajustando até chegar lá. Apesar de eu já ter prática, é legal conseguir, mas não é sempre fácil assim. A melhor forma é você vir aqui em View, aí quando você vem em Câmera, tá vendo? Câmeras, você tem essa opção aqui, ó. Aí eu vou colocar esse objeto como uma câmera. Então, o objeto ativo, que é esse Spotlight. Pronto, agora eu tenho a visão do Spotlight. E agora eu uso aquela opção, que já está no Quick Favorites, travar a câmera para visão. Então, agora eu venho aqui e faço a movimentação. Ah, não quero você, eu quero você, só que está de cabeça para baixo. Então, vamos lá. Então, vou visualizando aqui. Pronto, olha só que legal. Agora, eu posso até aproximar um pouquinho mais. Deixa eu clicar nesse aqui e apertar o ponto para poder travar nele. Agora, eu tenho essa visão. E olha que bacana. Deixa eu tirar aqui de travar na visão. Pronto, olha só. Agora eu tenho certeza que está bem focadinho onde eu quero o Spotlight. Então ele passou a ser uma câmera e eu utilizei para guiar para onde eu quero. É muito útil para o sol também, quando você quer visualizar, ou quando tem algum objeto que você tem que apontar para o outro. Então você pega aquele objeto, trava a câmera e aponta para onde você quiser. Lembrando que para voltar, basta você clicar em outra câmera que ela passa a ser ativa. Outra dica que apareceu lá no add-on do Stored Views, mas que a gente pode fazer aqui também manualmente. Então aqui nós temos duas câmeras. A gente tem câmera 1 e tem câmera 2.
Então, a gente tem as duas aqui. Para fazer aqui na animação, a mudança de uma câmera para outra, basta que você selecione uma câmera. Então, eu quero que ela, aqui no 1, eu quero começar com essa câmera aqui, né? Essa visão aqui. Então, eu vou no 1 aqui, venho nesse menu Marker, que é marcador, e venho aqui, ó, Bind Camera to Markers. Então, eu vou designar essa câmera para um marcador, que é Ctrl B ou Command B. Então, cliquei, foi criado um marcador. Então, esse marcador câmera. Então, a próxima aqui, no frame 30, eu venho, seleciono essa câmera, e agora eu quero que essa câmera seja ativa. Então, eu venho aqui, Bind Camera to Markers. Pronto, então quando eu dou o play, eu tenho aqui, quando chega no 30, mudou para essa aqui. Então, se eu der o play, é isso que aconteceu. Também funciona, apesar de no addon lá ser muito mais rápido. Mas duas dicas finais, duas só agora, para fechar, que é movimento de câmera. Como fazer, por exemplo, uma câmera rotacionar sobre um objeto. Então, vamos aprender isso. Tenho o cubo, vou apertar aqui, vou selecionar, colocar essa câmera como ativa, então eu clico aqui, então nós temos aqui, e eu quero que essa câmera fique presa aqui ao cubo e eu possa fazer circular. Para que isso funcione, primeiro eu vou colocar o cursor aqui em cima do cubo, é até bom ele não estar no centro, porque você vai ver como funciona, então eu aperto Shift S, e Shift mais a tecla S e coloco o cursor para o ativo. O cursor 3D vai estar aqui. Agora, eu seleciono a câmera e faço assim, Shift S, e agora eu seleciono a seleção para o cursor. A câmera está selecionada, então agora vai ficar no lugar do cursor, então ela está dentro do cubo. Se eu voltar aqui, olha só, a câmera está dentro do cubo. Agora eu vou só afastar a câmera um pouquinho para trás. Para fazer isso, você pode estar na câmera aqui. Vamos lá no Q, travar a câmera. Então eu só estou rodando a seta do mouse aqui, ou a rodinha do mouse. Então rodei aqui, está no lugar que eu quero. Destravo, está feito isso. Se eu for rotacionar agora a câmera, que seria rotacionar no Z, olha o que vai acontecer. Ela não está rotacionando corretamente. Deixa eu só adicionar uma nova visão para que fique bem fácil que você entenda. Eu vou clicar com o botão direito e vou fazer uma divisão aqui na vertical. Então eu tenho essas duas visualizações aqui. Essa aqui eu vou deixar uma visão aqui, mais ou menos. Vou fazer o seguinte... Vou até tirar esses outros objetos para a gente não confundir, para que você entenda direitinho o que está acontecendo. Então agora a gente tem isso aqui. Como você pode perceber, a câmera está aqui. Se eu for rotacionar no Z essa câmera, então rotacionar no Z, olha o que está acontecendo. Ela está girando sobre esse eixo aqui, ó, e não onde eu quero, travada no cubo. Então, deu como dizer aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar um empty. Se você não conhece o empty, é um arquivo, é um objeto vazio que não é renderizado nem nada. Ele só serve mesmo para te indicar uma posição. Serve para muita coisa, inclusive. Com ele você consegue fazer rigging e um tanto de coisa. Então é muito importante. Então, Shift A, vou adicionar aqui, pode ser esse aqui, ó, de setas. Pronto, então agora esse empty está adicionado aqui, deixa eu expandir um pouquinho mais, fazer aqui, então o empty está aqui. Agora eu tenho que colocar essa câmera como filha do empty, desse vazio. Por quê? Porque eu vou rodar ele. Então para fazer isso, eu seleciono primeiro a filha, que é a câmera, e depois o empty, que vai ser o pai. Então eu pressiono Ctrl P ou Command P e seleciono aqui objeto. Pronto. Agora, como você pode perceber aqui, a câmera sumiu, ela está dentro aqui. Então, eu posso girar livremente o objeto aqui, o empty. Então, vou rotacionar no Z
E aí você vai perceber que a câmera está rodando e não está perdendo o cubo de lugar. E outra coisa legal aqui, para eu poder fazer aquela animação, eu vou selecionar aqui o Empty, vou marcar um quadro-chave aqui na rotação, então clico com o botão direito, simples. Agora eu venho aqui, eu quero rotacionar aqui até o quadro 60. Aqui basta que eu digite 360, que ele vai dar uma volta completa. Clico com o botão direito e mais um simples. Agora a rotação está acontecendo, beleza. Só que eu estou rotacionando o Empty. E a parte legal disso é que eu posso, como a câmera é filha desse Empty, eu posso modificar algumas coisas nela. Por exemplo, aqui eu quero que ela comece assim, tudo bem. Mas quando chegar no frame 40, então deixa eu só criar um keyframe aqui, por exemplo, no Z, agora aqui na localização e não na rotação. Então adicionei aqui, e eu quero que no 40 aqui, ela suba um pouquinho. Então eu vou no Z e levanto, olha o que está acontecendo lá. Eu posso adicionar também um quadro aqui no X. Deixa eu adicionar aqui, que eu sei que já estava 90, né? Então, adiciono aqui e adiciono aqui. Aqui eu volto lá só para poder colocar 90. Coloquei 90. Lembrando que eu estou movendo a câmera. Então, olha o que vai acontecer. Ela levantou. Deixa eu deixar isso aqui bem visível, para que você entenda. Aqui na visão da câmera, olha, ela levantou e ficou no alto até chegar no 460. Então eu posso ter essa movimentação sem afetar a rotação, porque a rotação está sendo feita pelo Empty. Vai ter muito tutorial sobre isso, muito tutorial sobre movimento de câmera. A gente vai acabar usando de uma maneira mais prática, mas é muito bom você já saber disso, já que você está vendo um vídeo sobre câmeras. E para finalizar, agora que a gente já viu isso, eu vou excluir aqui isso tudo. Vou excluir inclusive o Empty aqui, vou excluir essa câmera 1, vou deixar só essa câmera principal, porque eu quero te mostrar uma coisinha aqui nela. Também dá para você criar um caminho para essa câmera ir navegando, mais ou menos da mesma forma com o Empty, mas eu vou usar só a câmera aqui para que você entenda, porque você pode colocar um Empty para ir seguindo, só que vai ficar muito grande, muito mais avançado. Por enquanto ainda não. Então vamos lá, Shift A, vou adicionar agora uma curva. Pode ser qualquer uma delas aqui, mas eu vou colocar essa Bezier aqui só para ficar mais fácil. Então agora essa curva foi adicionada aqui, vou só pegar a visão de cima. Então ela está aqui, vou entrar no modo de edição, e só selecionar uma coisa ou outra, estou usando o G, estou rotacionando, vou fazer um aqui, G, rotacionando, e agora um pouquinho de escala. Tá, eu quero fazer esse movimento aqui. Tosco, mas é ele mesmo. Então, a gente tem agora essa curva. Vou até subir ela um pouquinho. Estou puxando e cruzei. Então, ela vai vir de cima e vai passar por aqui. Então, é isso aqui. Como vou sair do modo de edição, né, pressionando o Tab, então agora eu tenho essa curva. Tá ficando mais avançado, né? Mas vamos lá. Então, basta que eu venha aqui, a câmera está selecionada, né? Já está tudo preparado aqui. Então, eu tenho que vir aqui, ó, em Constraint, que são as restrições. Agora, eu tenho que adicionar uma restrição de objeto aqui. Qual que é? É a Follow Path, que é seguir um caminho. Então, eu vou clicar aqui. Que caminho que eu quero que a câmera siga? Aquela curva que foi feita. Então, aqui no Target, aqui, o alvo vai ser essa curva. Olha o que aconteceu. A câmera está presa lá agora à curva. Se eu clicar aqui em animar o caminho,
olha o que aconteceu. Agora a câmera está seguindo o caminho, olha. Olha o movimento que está sendo feito aqui, nessa parte aqui, ó. Eu tenho todo esse movimento acontecendo. Bem prático, muito prático, para falar a verdade. Você pode também colocar a câmera para seguir a curva, e aí já vai ficar uma coisa muito mais maluca, mas se você tiver um empty para te ajudar, também vai ficar bem legal. Porque lembrando, você ainda pode modificar o que você quiser. Ela pode seguir o raio da curva, dependendo de quando você fizer a curva, você consegue ajustar o raio também. E a influência, se você quer que ela só não tenha total, a curva não tenha total ação. Então dá para fazer muita coisa legal. E muita coisa legal mesmo, né? Foram muitas dicas, eu espero que você utilize em seus projetos, tá? Acabou! Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!